Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado por essa noite, Senhor, tão especial, Senhor, de nós estarmos junto com os nossos irmãos. É tão gostoso a gente estar em comunhão, Senhor. Sempre lá no grupo da igreja, o pastor Nilson, ele coloca uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: hoje é dia de comunhão. Hoje é dia da gente reencontrar os nossos irmãos, da gente abraçar, da gente tomar um café junto, da gente poder louvar a Deus, da gente poder cultuar o Senhor, orarmos. E isso é muito importante. Pai, por isso sonda o nosso coração. Perdoa, Deus, se no nosso coração aconteceu alguma coisa que desagradou ao Senhor. Se saiu da nossa boca alguma palavra de ofensa, alguma fofoca, alguma coisa que a gente produziu, Senhor, que a gente possa, Deus, nesse ano, Deus, produzir bênçãos, palavras de vitória, palavras de conquista, palavra de renovo. E, Senhor, alcança cada um dos teus filhos, Senhor. Alcança, Deus, aqueles que estão assistindo acompanhando pelo Facebook, aqueles que estão trabalhando, aqueles que ainda estão dirigindo para a tua casa. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada casa, cada família, cada lar, em todas as áreas. E nós entregamos agora nesta noite, Senhor, a nossa vida, entregamos agora o nosso coração e te agradecemos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Dá uma linda salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar? Vamos cantar ao Senhor. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vamos cantar? Vamos lá? Vamos lá, cara. Vem, Senhor, encher esse lugar. Declare, declare. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, me abraça-me. Vem, me abraça-me. Vem, me abraça-me. Abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia, né, irmãos? Eu tô com uma dor no joelho, né? O Cido falou assim, ó, é há meio século que tá chegando aí, né? Gente, e a vontade é de pular aqui, né? De fazer os gestos aqui, mas o joelho fala assim, não faz, não faz, não faz, né? Oh, glória a Deus, né, irmãos? Mas a gente é teimoso, a gente gosta de cantar, né, irmãos? Como é bom, né? Como é bom cantar a Deus, como é bom fazer. Vocês não têm ideia, né? Se você nunca subiu no altar para cantar, pegar um microfone, tocar um instrumento, é muito bom servir a Deus. É muito bom. Que esse ano você coloque aí como meta na tua vida você servir a Deus de alguma maneira. Nas redes sociais, você pode mandar um versículo lá para os seus amigos. Você pode convidar alguém. Você pode desenvolver algum trabalho aqui na igreja, viu? Não precisa ninguém chamar. Você fala assim, sentiu no coração, vou desenvolver, pastor. E às vezes a gente quer que o pastor esteja em tudo quanto é lugar, tudo quanto é evento, e às vezes a gente não consegue estar em tudo quanto é lugar. Mas a gente precisa fazer. E às vezes você está tocando no teu coração, faça, realiza, manda ver, ganha almas, faz o trabalho. Às vezes Deus está colocando algo tão
precioso na tua vida, não deixe de fazer. Amém? Confia na voz que Deus está falando no teu coração e realiza e faz a obra do Senhor acontecer. Amém? Glória a Deus. Por isso, vamos pedir para o Senhor um louvor que diz assim: creio que tu és a cura. Ele fala muito ao meu coração, diz assim: me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Deus. Você precisa de cura na tua vida, na tua mente, em áreas da tua vida. Talvez seja uma vida espiritual, talvez seja da tua vida financeira. Você precisa da cura do Senhor nessa noite, que você possa abrir o teu coração e falar: Senhor, vem sobre mim, Senhor. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Sempre, Senhor, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Creio que tu és a cura, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és o Senhor, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Canta e declara: nada é impossível para ti, nada é impossível. Declara: nada
Tens o meu mundo em tuas mãos. Profetiza isso. Nada é impossível. Declara. Oh, aleluia. Nada é impossível. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que, oh Senhor, és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não, oh, aleluia, Senhor, não existe. Oh, aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Canta pra ele. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos assim com os seus olhos fechados. Fala um pouquinho com Deus. Fala para Deus a tua vida. Fala para Deus como você chegou aqui. O que você tem passado nesses dias. Abre o teu coração agora e fala com Ele. Tira esse tempo para você falar um pouquinho com Ele. Talvez você veio tão na correria. Talvez você veio atropelado. Talvez você veio meio atribulado diante de um trabalho, diante de um desafio que você tem para esse mês ainda. Então fala para Deus como está o teu coração. Abre o teu coração, fala: Senhor, eu quero abrir meu coração, Senhor. Eu quero entregar, Deus, a minha vida. Eu quero entregar, Senhor Jesus, a minha mente. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que, Deus, que nada atrapalhe, Deus, eu sentir a tua presença. Nada me tire da tua presença. Nada me tire do teu altar, Senhor. Nada, Senhor. Que a cura venha sobre a minha vida. Que a cura venha em áreas da minha vida. Que a cura venha em cada casa, em cada lar, em cada família. E eu oro agora por cada vida. Eu oro pelas famílias aqui. Eu oro, Deus, por cada um dos teus filhos, Senhor. Entra, Senhor, em cada lar. Entra, Deus, em cada casa. Entra em cada situação. Que todo o mal caia por terra. Que toda palavra de feitiçaria caia por terra. E que todos sejam alcançados nesta noite. Que todos possam sair daqui abençoados nessa noite. E nós intercedemos por cada família. Nós intercedemos por cada coração. Nós intercedemos por aqueles que estão assistindo agora no Facebook. Nós levantamos um clamor pela vida da Érica, Deus, a nossa irmã aqui, Deus, que está, Deus, enferma, que está doente, Senhor. A vida do pastor Wilson, a vida da Marinês, Senhor, toca nesta casa, nesta família, Senhor. Que haja transformação, que haja cura, que haja vitória em todas as áreas, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, meu querido? Vamos recapitular, né? Nós falamos e começamos no domingo esta campanha, e nós falamos aqui no domingo sobre a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo fez a igreja de Coríntios redondinha, deixou a igreja lá trabalhando. E a igreja era uma igreja abençoada, era uma igreja carismática. Vinha muitas pessoas e muitas pessoas se achegavam à igreja de Coríntios. Com o passar do tempo, a igreja de Coríntios foi se perdendo. Começaram a se dividir entre eles, começaram a brigar entre eles. Aquele que tinha dons espirituais começava a usar os dons espirituais para se promover. A gente via os ricos participando da ceia primeiro, porque não queriam deixar que os pobres participavam, porque na ceia daquela época eles levavam o alimento, eles comiam mesmo. Eles agradeciam, e os ricos levavam o alimento, não queriam deixar os pobres chegarem. E os pobres iam morrendo de fome para comer ali na Santa Ceia. Tinha essas duas situações. E a gente começou a ver que a igreja dividida, ela não prospera. A igreja dividida, ela não anda. Por isso, queridos, nós precisamos o quê? Como igreja,
Ore pelo teu pastor, abençoe o teu pastor, fale bem do teu pastor. Se tiver alguma coisa para falar para mim, chegue diante do pastor, chame o pastor e fala: pastor, eu vou abrir meu coração para você. É melhor, família é assim. Família é melhor a gente falar, é a gente expor aquilo que a gente está pensando, do que você ficar guardando. Eu já fiquei muitas vezes guardando no meu coração. Você fica guardando, você fica remoendo. Aí você vem no culto, você não assiste o culto, você está irritado, você está brabo. Se você tem alguma coisa com o pastor Nilson, chega para ele e fala: pastor Nilson, o senhor passou ali e não me cumprimentou, está acontecendo alguma coisa. E ele vai falar, e ele vai falar: oh, puxa, irmão, não sabia, não percebi. Às vezes são coisas que impedem o nosso se aproximar com Deus, irmãos. Eu estou falando alguma coisa errada? Já aconteceu isso com você, de você ficar angustiado com alguma coisa, que você fica ali travado. Aí você fala assim: eu não vou na igreja porque eu estou travado aqui dentro. Daí não recebe, não canta, não ora. Você fica travado, você não sente mais a presença do Senhor, porque você está entalado com alguma coisa. Então, tira isso. Porque uma igreja, o que o inimigo quer fazer? Com que a gente fique aqui perdendo tempo com coisas pequenas. Às vezes uma coisa que a gente pode resolver, e a gente fica remoendo aquilo ali. E a gente perde de servir a Deus com alegria, com satisfação, com tranquilidade, com leveza. Ô, irmãos, é tão gostoso você subir no altar, você cantar com leveza dentro do teu coração. E é isso que Deus quer, que a igreja esteja com leveza. Eu já participei de algumas igrejas, irmãos, assim, foram poucas, né? Foram 2 denominações aqui e a outra aonde eu me converti, a igreja quadrangular. Mas em determinados tempos, a gente percebia que a igreja estava pesada. Em determinados tempos, a gente via que a igreja estava assim, com muita falação. Em determinados tempos, a gente via que tinha um grupo separando, tinha um outro grupo do outro lado, tinha outra gente para lá, outra gente para cá, um querendo puxar ali. E sempre vai haver isso. Não vamos ser diferentes também, sempre vai haver. Mas que nós possamos sempre estar tapando a brecha e falar: não, vamos orar, vamos conversar, vamos resolver. Vamos colocar uma pedra, vamos tentar fazer alguma coisa para mudar. E é por isso que, como igreja, nós precisamos. E o apóstolo Paulo vai lá para a igreja de Coríntios e começa a escrever tudo aquilo que eles precisam mudar. E é assim que a gente precisa. Então a igreja, para crescer, a gente precisa estar na mesma visão. Amém? Falamos aqui na segunda-feira que a gente precisa realizar as metas e não perder o foco. Falamos na segunda-feira. Escreva suas metas, não perca o foco. No terceiro culto, nós falamos aqui ontem sobre não desistir em hipótese alguma. Não é para você desistir, é tentar de novo, tentar. Mesmo que você caia, mesmo que você passe por alguma dificuldade, tente de novo. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante também, que durante o ano vai tentar nos impedir a nossa vitória. São 2 coisas: o medo e a insegurança, né? São 2 coisas que caminham com a gente durante o ano. Quando nós saímos para o nosso projeto, o inimigo já fala assim: não vai dar certo. O inimigo já começa a colocar: olha, você não vai conseguir alcançar esse objetivo. E a gente começa a ficar com medo. A gente começa a ver, olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho da dificuldade que vamos passar, e a gente fica com medo. A gente fica com muita incerteza no nosso coração. Fala para a pessoa que está falando assim: anda muito com medo? Hein? Olha, hein? Reinaldo que anda mandando aí uns vídeos para mim de rato, né? Essas coisas, né, Reinaldo? É, não é? Mas quando eu quero falar de medo, eu quero falar sobre aquilo que nos atrapalha de crescer, né? Às vezes o chefe chega para você e fala assim: vou te dar uma promoção, agora você vai liderar esse grupo. Você fala: ai, não estou preparado. Não é assim? Não é assim? Quem já recebeu uma proposta assim, você fala: ai, meu Deus, e agora, né? Aí você vai em casa e fica pensando, fala: ai, Senhor. Aí vem uma proposta para você, você vai abrir o teu comércio, fala: ai, meu Deus, mas tem um monte de gente, ai, meu Deus, eu não vou conseguir. E a gente recua. Tem gente que fala assim para o chefe: olha, passa para outra, que eu não estou me sentindo tranquilo, nem estou dormindo essas noites que o Senhor conversou comigo. Ele falou: então tá bom, vou passar. Eu lembro que quando eu comecei a pregar, comecei a minha formação para o ministério, e eu só fui para o ministério mesmo, irmãos, porque eu recebi uma palavra profética na minha vida muito grande, porque jamais eu estaria aqui pregando.
Não era o que eu queria. Eu queria aprender a Bíblia, eu queria conhecer a Bíblia, mas um dia uma palavra profética de cima do altar falou assim: olha, estou separando você do meio dos teus irmãos para pregar a palavra. E eu, naquele momento, fui como Sara, eu ri. Falei, não, isso aí não acontece. Num acampamento, Deus me derrubou ali na unção, e Ele falou claramente, me deu uma visão de multidões, de como Deus iria fazer, de como Deus iria realizar. Quando eu cheguei aqui no Brasilândia já, ainda como a primeira igreja que eu estaria assumindo, eu assumi uma igreja vazia. Já foi um grande desafio, era para colocar o top das galáxias, né? Era para colocar o pastor lá que já tinha, me colocaram eu ali, mas eu sei que a estratégia para colocar eu ali, era só para manter a igreja aberta, porque viria um outro pastor no meu lugar. E eu não sabia disso, eu achava que demorou, né, para me dar posse ali. Mas quando passou 4, 5 meses, e a igreja já estava quase se recuperando com mais de 80 pessoas, aí eles falaram, a gente não pode mexer mais no menino. Agora tem que manter. E aí a gente vê como Deus trabalha, que às vezes Deus vai trabalhando na vida da gente. Mas eu, todas as vezes que nesse momento, se colocava eu para pregar, eu mesmo, se eu não tivesse uma palavra ali, eu falava assim, eu prego, né, prego. E eu falava, e agora, eu vou pregar o quê? Né? Quantas vezes eu subi no altar assim e falava, gente do céu, o que eu vou falar? Mas eu pregava. Morreu fulano lá, vai lá dar o atendimento lá, você faz ofício fúnebre? Faço. Faz um casamento? Faço. Como é que faz o casamento? Daí eu ia lá procurar como é que fazia. Então, às vezes, o medo, demasiadamente sem ser controlado, ele atrapalha a gente em muitas áreas. Eu usei o exemplo aqui da igreja, mas às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente onde Deus quer colocar você, o medo acaba atrapalhando o nosso crescimento, amém? Então vamos tratar sobre isso. Abre a tua Bíblia em Marcos capítulo 4, 35. Marcos capítulo 4, 35. É um outro tema também muito conhecido. Marcos capítulo 4, versículo 35. Está aí, já achou ali. Marcos capítulo 4, 35. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos ao lado. E levantou-se grande temporal, grande tempestade, e vendo, e subiam as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia. E ele estava quem? Jesus estava como? Na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então os discípulos despertaram, dizendo, mestre, não te se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram-se grande temor e diziam uns aos outros, para quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, fala conosco nesta noite. Nós vamos ministrar a palavra e vamos dar início, Deus, ao momento de oração que estamos orando aqui. Que o Senhor use a minha boca, que eu seja um canal agora de referência daquilo que o Senhor quer para esse ano, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu separei esses dias para a gente trazer palavras específicas para esse ano que começa. Já comecei a dar aqui alguns exemplos e hoje eu vou falar sobre enfrentar o medo e as incertezas. Por isso, querido, um medo, eu fui procurar no dicionário, ele diz assim, o dicionário fala assim, é uma resposta emocional diante de um perigo. É uma situação que o corpo cria para gerar uma defesa, para que o corpo não, né? Por isso que quando a gente vai subir numa altura, a gente vai subir num lugar alto, tem pessoas que têm pavor, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que falam assim, eu não vou arriscar. Tem pessoas que ficam, né, vai entrar no mar, ela entra, começa a vir a onda já no joelho, ela fala, não vou entrar mais, estou morrendo de medo, vou ficar aqui mesmo, né? Medo é a segurança que o corpo tem. Mas tem um medo que é um medo usado pelo inimigo, é um medo que é usado na nossa mente, com palavras, com atitudes, e esse medo é o medo do futuro.
Quem aqui nunca tem um medo do futuro? Como é que você já está pensando, né? Quando iniciou o ano, eu já vi um monte de gente falando, como vai ser esse ano, hein? Já viu gente falando assim? Já é um medo acontecendo. E tem gente que quando não controla isso, a pessoa entra em depressão, a pessoa não dorme de noite, a pessoa fica se batendo, a pessoa não consegue se alimentar, a pessoa fica ali num estado de nervo, tá? Incerteza é quando a pessoa não tem certeza do que ela está fazendo. Podemos dizer aqui que a incerteza é uma insegurança na vida da pessoa. Você já imaginou? Medo e incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como fazer. E aqui, queridos, eu começo a falar sobre os discípulos que estavam com Jesus. Jesus passou o dia pregando, Jesus passou o dia falando, anunciando, curando, realizando. Gente, pare um pouquinho para pensar. Se você estivesse no meio dos discípulos, se você estivesse junto com Jesus, vendo Jesus curando, vendo Jesus pregando, a maneira como Jesus, eu acredito assim que Jesus ele falava com uma autoridade, Jesus falava com uma certeza, Jesus falava e realizava proezas. Então, queridos, eu vou ficar do lado desse Jesus, ainda mais quando Jesus convidou aqueles 12 pelo nome, né? Convidou, mudou o nome de alguns, colocou junto com ele, próximo dele. Jesus chamava de aqueles homens, aqueles 12 homens separados como discípulos. Eram aqueles que iam seguir e iam dar continuidade ao ministério de Jesus. Eram aqueles que auxiliariam Jesus. Olha só que dádiva. Então Jesus, para fazer essa seleção, ele teria que escolher homens todos cheios de qualidade. Homens, você acha que Jesus ia se sujar de colocar qualquer pessoa do lado dele? E pelo contrário, né? Jesus colocou ali, não homens capacitados, mas Jesus colocou ali do lado dele, homens com muito medo, com muitas incertezas, com muita dúvida no coração. Tanto que teve momentos que Jesus chegava para eles e falava assim, gente, o que o povo está falando de mim? Aí eles falavam assim, estão falando que o Senhor é o novo Elias, o novo profeta Elias. Outros começavam a comentar, o Senhor parece assim, igual a Moisés. Olha, eles estão falando que o Senhor é um profeta. Aí Jesus pegava e falava assim, deixa a opinião do povo para lá. Mas e vocês? O que vocês acham que eu sou para vocês? E aí os discípulos ficaram assim calados, mas a gente vê que Pedro era o mais ousado do meio deles. Disse assim, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Então Jesus já estava trabalhando no coração daqueles homens, colocando na vida deles e revelando quem realmente ele era. E aqui Jesus pega, depois de um dia de culto, um dia de cura, um dia de celebração, Jesus fala assim, vamos passar para o outro lado, vamos para um território onde tem pessoas lá que precisam ouvir a palavra, porque era um território de pessoas que não reconheciam a Deus, era um território maligno, era um território onde talvez o evangelho não entraria com facilidade, e Jesus estava indo para esse território. E quando Jesus vai para esse território, depois de pregar e falar o dia inteiro, Jesus se cansou. Jesus entra, deita, arruma uma almofada ali, e no meio daquele trajeto se levanta uma tempestade com ventos fortes, com chuva. E aqueles homens que aparentemente estavam acostumados a fazer aquelas travessias e andar, não eram homens que não tinham experiência, mas eram homens que tinham experiência com barco, com navegação. Eles se assustaram com o modo e o jeito que aquela tempestade veio. E a tempestade para nós, durante o ano, queridos, a tempestade representa as lutas, as provas e as dificuldades. E sabe o que eu vejo aqui? A tempestade, queridos, ela é inevitável. Ela vai vir. Fala para quem está ao seu lado, a tempestade esse ano vai vir em alguns momentos. Vai vir. Né, Celeste? Pastor, nem vou falar isso. Né? Mais ainda. Tempestade é inevitável, vai vir algumas vezes. Outra coisa, ela é imprevisível. Eu não imaginava que ia chover agora. Quando eu vi caindo essa chuvona aí, né? Imprevisível. A tempestade vem na hora que nós não esperamos. Se a gente pudesse se precaver, né? Vou se me precaver aqui porque vai vir uma tempestade. Então ela é inevitável, imprevisível e ela não é administrada.
nós não conseguimos controlar a tempestade. Ela vem, a gente fica ali perdido um tempo, a gente começa a entender o que está acontecendo, é vento contrário, a gente joga para lá, joga para cá. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles começaram a lutar um tempo, outro falou assim, olha, reme para lá, outro ali pegou, tire água, que até que chegou um ponto que os discípulos falaram assim, gente, a gente vai morrer nesse lugar. E aí eles lembraram que Jesus estava no barco e eles foram acordar Jesus. E aí Jesus acorda. Você já acordou de mau humor? Hein? Todo dia você está naquele sono. Sabe o horário que eu gosto de dormir? É aquele horarinho de 6 horas da tarde. Parece que é o melhor sono que tem, que você chega assim, ó, né? Você está assim, e a Ana Paula, ela fala igual eu, fala alto, né? E eu estou pegando no sono, a Ana Paula, pai, então, legal, né? Tal. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco eu estou assim de novo, assim, ó, pai, então, sabe? Falei, gente, vai falar para lá, né? E é duro, né? Você já imaginou como Jesus estava cansado? E os discípulos, mestre, Jesus, você não está vendo que a gente vai morrer? O Senhor não pode fazer um milagre aqui? E não acontece isso com a gente, não vai acontecer? Sempre vai acontecer, querido. Então eu vou decorrer aqui. Primeira coisa, Jesus convidou os discípulos para atravessarem para o outro lado. Eu não sei se foi o pastor Adilson, se foi o Ronaldo que pregou aqui. Eu acho que foi o Ronaldo que pregou, que Jesus tinha falado assim, nós vamos para o outro lado. E eu guardei isso. Nós vamos para o outro lado. Foi o pastor Adilson que falou? Nós vamos para o outro lado. Eu nunca vou esquecer isso. Que o projeto de Jesus era para ir para o outro lado. Então, meu querido, o Senhor também nos convidou para ir para o outro lado. O Senhor me convidou, o Senhor convidou cada um de nós. O Senhor convidou a SEB para atravessar, para ir para o outro lado, uma outra etapa, viver uma outra história, viver uma outra situação. Então, meu querido, não se assuste. Jesus te chamou nesse ano para viver uma nova história. Não viva do passado, das coisas que aconteceram ano passado. Ano passado vai ficar no passado. Mas o Senhor te convidou para viver algo diferente nesse ano. Toma posse disso. E comece dizendo assim, eu vou viver o melhor de Deus. Eu vou passar para o outro lado, eu vou. E os discípulos foram. Meu irmão, se Jesus fosse lá na tua casa e falar assim, vamos para o outro lado. Você fala assim, é agora, é para já. Com Jesus, eu vou. Só que daí, gente, na segunda situação que aconteceu, eu vejo que quando veio a tempestade, eu aprendo aqui que a presença de Jesus não impediu que a tempestade viesse naquele barco. Jesus estava ali e a tempestade veio do mesmo jeito. Então, às vezes, querido, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está com o Senhor, então a tempestade ela vai vir com a presença de Jesus dentro de nós. Então, saiba de uma coisa, é melhor enfrentar a tempestade com Jesus do que sem Jesus. Você já imaginou o pessoal aí fora que é sem Jesus, como é que eles fazem? Tiram a própria vida, mata a esposa, muda tudo, vende tudo, faz loucura. E olha só quanta coisa você já passou, hein? Dá uma olhadinha, quantas tempestades você já passou, quantas lutas você já passou, quanta falta de dinheiro você já passou, quanta desemprego você já passou na tua história. Mas uma coisa, em todos os momentos o Senhor nos fortalecia. Amém? Então a presença do Senhor está sobre a nossa vida. Terceira coisa, a reação dos discípulos é como vai ser a nossa reação. Os discípulos, eles perceberam que o barco ia afundar. Os discípulos tiveram medo da morte. Os discípulos se assustaram com aquele vento. E assim também vai ser na nossa vida. Nós vamos se assustar, nós vamos ter medo, nós vamos ter aquela sensação de que parece que as coisas não vão acontecer do jeito que nós esperávamos. Nós vamos ficar na incerteza, nós vamos ficar ali na dúvida. Mas saiba de uma coisa, que quando você clamar ao Senhor Jesus, algo vai acontecer em teu favor, em meu favor, em favor da tua casa, em favor do teu trabalho, porque o vento e o mar obedecem à palavra de vitória de Jesus. Aleluia! Você não está sozinho, você não está nessa luta. Glória a Deus, você foi convidado para ingressar nesse ano junto com Jesus. Então vai seguro, fica firme, meu querido.
Nós vamos ter atitude de medo, vamos ter incerteza, mas nunca esqueça de que Jesus está no teu barquinho, está na tua vida, está dentro de você. Última coisa, esse ano precisamos ter o quê? Maturidade, irmãos. Uma das coisas que nós precisamos aprender é ter maturidade, tá? O apóstolo Paulo falava assim: quando eu era criança eu fazia coisas de criança, mas agora eu sou adulto, preciso fazer coisas de adulto. Preciso crescer, preciso mudar os meus pensamentos. E a gente vê que tem muito cristão que ele se abala aqui na tempestade. Ele sai, ele fala: Senhor, não estou suportando essa prova, essa luta, essa tempestade, essa enfermidade, esse câncer, essa situação, esse desemprego, essa separação, com meu filho, com meu neto, com a minha avó, com a minha tia, no meu trabalho, no meu emprego. São tempestades que vêm, às vezes vem algumas, duas, vem três, vem quatro tempestades ao mesmo tempo, e a gente está passando, alguém que bate no teu carro, alguém que risca o teu carro, alguma coisa que acontece que tira você meio do eixo. E a gente vê que tem muito crente que nessas horas aqui eles fazem como os discípulos. Eles querem abandonar o barco, eles não acreditam, eles ouviram Jesus pregar o dia todo, mas eles estavam ali carnalmente acusando Jesus, falando: Jesus, o Senhor nos convidou para vir aqui, agora a tempestade, faça alguma coisa, nos ajude pelo menos, o Senhor está dormindo. Eles se incomodaram com o descanso de Jesus. E eu quero, queridos, que nós possamos ter o quê? Maturidade, ter conhecimento e consciência de quem é Jesus na nossa vida, de quem é que nós estamos servindo. Quando eu entendo de quem eu sirvo, de quem eu sou, de quem e para quem eu entreguei a minha vida há uns anos atrás, né? Você lembra que quando você fez aquela oração aceitando Jesus no seu coração como ser o seu único e suficiente Salvador? A gente vai mudar a maneira de a gente agir e de pensar na hora da dificuldade, porque o medo vai estar ainda, a incerteza vai continuar, a ansiedade vai vir do nosso coração, mas uma coisa é certa: eu conheço o Deus que eu sirvo. E aí, queridos, sabe o que eu entendo? Eu entendo como é que José conseguiu vencer com tanta luta e tanta prova, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, como que eles entraram na fornalha com tanta segurança? Porque eles tinham maturidade de reconhecer de quem era o Deus que eles serviam. Daniel, por que Daniel continuou, sabendo do decreto do rei, ele continuou orando 3 vezes ao dia? E ele sabia que ele seria lançado na cova dos leões, porque ele tinha maturidade, ele conhecia o Deus que ele servia. E nós como igreja precisamos parar de olhar para o tamanho do problema, para o tamanho do vento e da tempestade, e reconhecer que quem está no nosso barco, quem nos convidou, quem está junto com a gente, é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ah, mas o dono do Santander, ele é poderoso, mas Deus é maior, porque Ele te colocou lá. É Ele que dá o cliente, é Ele que tira o cliente, é Ele que abençoa, é Ele que abre portas, é Ele que acalma o vento, é Ele que faz calar a tempestade, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que está no controle, Ele que te dá sabedoria, Ele que dá o fôlego de vida para cada um de nós, quando levantamos e abrimos os nossos olhos. Quando você abre os seus olhos pela manhã, saiba que Ele já está te dando uma nova oportunidade de vida. E se Ele deixou você, se você passou aí na tempestade do Covid e se está vivo, então abra os teus olhos e louve ao Senhor e fala assim: até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor está no controle, até aqui o Senhor tem me fortalecido, e agora em diante pode vir. Não quero tempestade, não quero tempestade, não quero passar pela ventania, mas eu quero que o Senhor me ajude quando ela vier. Quero que o Senhor esteja comigo. Vamos orar? Pegue nas tuas mãos o teu projeto de vida, e eu quero que você levante esse clamor nessa noite e peça para que Deus te dê esse medo que você está tendo, esse medo que talvez você está passando, uma incerteza no teu coração. Fala: Senhor, tira isso, me ajuda a controlar, me ajuda a parar um pouquinho com essa ansiedade que eu estou dentro de mim, não consigo me controlar, mas eu preciso. Então pega aí, se coloca de pé, vamos levantar um clamor nessa noite no nome de Jesus.
Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e tanta incerteza que habita no nosso coração, tanto medo, tanta dúvida, tantas situações que se levantam, Deus, que se levantaram no ano passado. Nós não sabíamos o que iria acontecer, nós não sabíamos quem seria o presidente do Brasil, nós não sabíamos como seria, mas nós já estamos dentro do novo ano. Já sabemos quem é o presidente, já sabemos quem vai dirigir, quem estará governando o Brasil, e nós precisamos agora a certeza, Senhor, de que o Senhor está conosco. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos ter, Senhor Jesus, na nossa mente, Deus, a certeza de que um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e que o Senhor está no nosso barquinho, a Tua presença está com a gente, o Senhor está com cada um de nós, o Senhor está com esta igreja, e é o Senhor que vai fazer a diferença no nosso meio e nas nossas decisões. E por isso todo aquele que está passando um momento de medo, todo aquele que está dentro, já começou o ano no meio de uma tempestade, eu quero repreender essa tempestade aí na tua vida, eu quero repreender para que haja calmaria, para que haja transformação, para que o Senhor te dê ousadia, o Senhor te dê sabedoria, não deixa você perecer, não fique com medo, haverá oportunidade sendo colocado diante de você, quando essa oportunidade chegar, agarra ela, Deus vai te dar capacidade, Deus vai te abençoar, Deus vai dirigir os teus planos, Deus vai dirigir a tua mente, Deus vai dirigir o teu coração, Deus vai dirigir talvez aquilo que talvez você nem imaginava, Deus vai providenciar pessoas para colocarem no teu lado, para ajudar você naquela dificuldade, Deus vai levantar situações para que você possa ver Ele operando, Deus vai levantar situações para você ver o milagre dEle acontecendo na tua volta, Deus vai levantar pessoas testemunhando, para você ficar mais firme na fé. Não desista. Esse ano o inimigo vai vir com as mesmas estratégias do ano passado. Ele vai tentar fazer você parar, ele vai fazer você desistir, ele vai tentar fazer com que você olhe para as tuas dificuldades, olhe para as tuas imperfeições, mas nessa noite Deus está trazendo uma palavra, Deus nesses dias está trazendo uma palavra para que você não fique confundido, para que você não pare no meio do caminho, para que você faça metas e não perca o foco. E nessa noite Deus está dizendo: não permita que o medo, que a incerteza segure o teu coração. E eu oro pela tua casa, eu apresento a tua família, eu apresento o teu voto, eu apresento nesse momento aquilo que você escreveu, eu apresento as tuas metas que você colocou para esse ano. Não tenha medo do futuro, porque ao futuro pertence ao Senhor, Ele é o Deus que sabe. O salmista diz assim, que antes que as palavras saiam da nossa boca, o Senhor conhece o nosso coração. Você está nas mãos do Senhor, você é aquele que o Senhor tem cuidado, desde o ventre da tua mãe o Senhor já conhecia, o Senhor já sabia, o Senhor sabe os teus passos, o Senhor conhece a tua casa, o Senhor conhece o teu medo, o Senhor sabe da tua dificuldade, mas mesmo assim Ele te convidou para ingressar para o outro lado. Deus está te levando para o outro lado, Deus está te levando para viver novas situações, Deus está levando você para viver novos milagres, Deus está levando para você ver o mover dEle sobre a tua casa, sobre a tua família. Os teus olhos verão o futuro, os teus olhos verão acontecer. José, quando saiu com aquele projeto dele, ele não sabia que ele pararia logo diante de uma dificuldade, mas José nunca deixou de acreditar que Deus estava com ele. Queridos, nunca deixe de acreditar que Deus está contigo. Deus nesta noite liberando esta palavra, dizendo que Ele está conosco, Ele está com esta igreja, Ele está com cada vida, Ele está com o meu coração, com o teu coração. Não permita que o medo te breque, que o medo te segure, que o medo venha te limitar, mas creia que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, e todo mal, toda palavra, toda situação vai cair por terra. E eu intercedo por você. Começa a falar com Deus, igreja, começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor.
Começa a glorificar, começa a glorificar. Eu sei que muitos dias de culto vai deixando um pouco a gente cansado, mas eu quero que você glorifique, eu quero que você glorifique, eu quero que você comece a tomar força através do Espírito Santo, falando: Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê a tua graça, me dê, Senhor, o teu fortalecimento para que eu possa vencer, para que eu possa caminhar, para que eu possa progredir, para que eu possa avançar. É no nome do Senhor que eu profetizo sobre a tua história, eu profetizo sobre o teu lar, eu profetizo que o melhor de Deus sobre o teu trabalho está se aproximando. Deus está trabalhando, Deus está acalmando essa tempestade. Se já está se levantando na tua vida, ela vai ter um fim, ela passa. Deus está acalmando esse vento, Deus está acalmando essa situação que levantou na tua vida espiritual, na tua vida financeira. Talvez, meu querido, você está vivendo um ano de incerteza, talvez você começou esse ano com dificuldade, mas Deus já está movimentando as águas em teu favor. Recebe o milagre do Senhor, recebe o livramento de Deus, recebe a graça do Senhor sobre a tua vida. Eu repreendo toda palavra contrária contra a tua casa, eu repreendo toda palavra de inveja contra a tua vida, eu repreendo toda palavra que foi liberada contra você, para que você ficasse paralisado. Deus é o que governa, Deus é o que controla, Deus é o que comanda, Deus é o Deus que abre portas, Deus é o Deus que derruba as muralhas, Deus é o Deus que traz vista aos cegos, Deus é aquele que traz movimento para as pernas do paralítico. E você acha que Deus não pode providenciar um milagre na tua vida? Você acha que Deus não pode refazer e renovar a tua história e a tua vida? E eu declaro sobre a tua vida: toma posse no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os pastores vão estar aqui nesse momento. Gostaria que o Cid estivesse aqui para orar também por você. Glória a Deus. Você vai vir com o teu projeto aqui e eles vão estar orando e abençoando a tua vida no nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nos leva em paz, guardados, abençoados pelas tuas mãos. E amanhã, Senhor, nós estaremos encerrando esta campanha. Que o Senhor abençoe a entrada, a vida, a família, o trabalho. Senhor, e nós consagramos o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, Senhor, setembro, outubro, novembro, dezembro, e nós determinamos a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Vá em paz, que Deus te abençoe.